Bom dia, pessoal, tudo bem? Na última aula, nós vimos então diferentes formas que a gente tem de fazer o tamponamento temporário do poço e a gente viu também algumas ferramentas capazes de permitir apenas o fluxo de fluidos no sentido ascendente, não é? A gente então viu as possibilidades de nipple de assentamento, né? Como eu tinha falado para vocês, existem dois perfis, né? O F e o R, e onde a gente pode encaixar a stand valve. A grande vantagem dele, né, devido aqui a essa capacidade de rosqueamento no topo e na base, que você pode colocar em qualquer altura, né? Como eu falei, ele permite o fluxo subindo, né? E o fluxo descendo ele não permite. Nós temos uma outra alternativa, que é a check valve, mas ela é um equipamento único, inteiriço, né? Como eu falei para vocês, o nipple ele é separado, é apenas uma forma de conectar, não é? Então ele tem um perfil, né, uma conexão compatível com uma determinada ferramenta, no caso a stand valve. Nós temos a check valve, né, que é como se fosse o nipple mais a stand valve, já juntos, né, no equipamento único, onde eles não têm essa possibilidade de encaixe e desencaixe, mas a função é a mesma. Nós temos a shear out, que vai ficar lá na extremidade inferior do poço, já comentei na outra aula. Tamponamento, né, são 3 sedes. O esquema ball and sit, né, que é a forma que ela faz esse tamponamento. A idle trip tem uma função semelhante, só que ela pode ser reutilizada várias vezes, também foi comentado. E a boca de sino, tá? Então, dando continuidade na aula de hoje, a gente vai ver justamente a junta telescópica, que nós tínhamos falado da cauda de produção, né? Você lembra que eu tinha falado daquele equipamento que vai ficar lá embaixo, protegendo o reservatório, né? As pressões que estão vindo do reservatório e protegendo essas pressões do poço e possibilitando intervenções futuras, né, que tecnicamente a gente chama de workover. Então, ao invés de chamarmos de intervenção, manutenção, a gente chama de workover, tá? Então, essa junta telescópica, ela permite essa flexibilidade operacional, tá? Ela tem um certo nível de complexidade de instalação, mas o ganho que você tem com ela, principalmente para campos que têm uma descontinuidade operacional elevada, é muito grande. Então, daí valer a pena, não é? Então, a gente tem a camisa do TSR, tá? Que é esse equipamento aqui, que é a parte externa dele, tá? Então, aqui vou destacar a camisa do TSR. A camisa do TSR, o topo dela vai se acoplar na coluna de trabalho, na coluna de completação. Então vai lá para cima, tá? Então lá, se eu estiver usando o top drive ou a mesa rotativa, tá? Eu vou ter o contato direto com essa camisa, tá? Já esse mandril do TSR, que é esse camarada aqui, tá? Esse mandril do TSR, ele fica acoplado na cauda de produção, tá? Então nós temos o mandril do TSR e a camisa do TSR, tá? Ela vai encamisar esse mandril, tá? Esse mandril, ele tem ranhuras, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, ranhuras superiores e inferiores. Essas ranhuras, elas têm pequenos encaixes aqui, tá vendo? Pequenos encaixes que vão encaixar aqui na camisa do TSR, tá vendo esses encaixes aqui, ó? Esses encaixes, eles têm diferentes formas, tá? Tem diferentes formatos, como vocês podem ver. Ah, beleza, mas o que, que vai diferenciar, né, um formato EORH, né, por exemplo, já do AILH, tá? Então, vai depender de vários fatores, tá? Um dos principais fatores que eu vejo é a taxa de produção de determinado reservatório, se ele vai ter muito H2S, se ele vai ter muito gás, se ele vai ter muita água, areia, né? Então você tem um perfil que veda melhor, tá? Então você tem alguns perfis que são mais propícios para vedar fluidos menos densos, no caso o gás, não é? E outros mais propícios para vedar fluidos mais densos, no caso o óleo, com grau API mais elevado e tal, tá? Mas como vocês podem ver também, eles têm aqui ó, formas de encaixe, né, para a direita, né? A maioria deles alguns você no caso torqueando, né? Você fazer esse movimento. Tem uns que você vai fechar ele para a direita, outros para a esquerda, né? Esses dois últimos, olha lá, ele fecha para a esquerda, tá? Na verdade, esses três últimos aqui fecha para a esquerda, esse daqui para a direita, tá vendo?
Então tem alguns detalhes, mas isso vai depender muito, como eu falei, de vários fatores. Vai depender da pressão do reservatório, do poço, da pressão operacional. Vai depender também da profundidade, do fluido que eu já falei. Né? São vários fatores e você vai escolher esse perfil. Fazendo uma analogia bem grotesca, né? Essa forma de encaixe seria o exemplo da tomada, né? Então você tem tomada de 2 pinos, de 3 pinos, então você vai ter uma acoplagem direta. Mas, por exemplo, na tomada a gente tem a possibilidade de ter um adaptador, não é? Aqui não. Então é por isso que é importante já ter isso incluso no projeto, levando em consideração profundidade, pressão, temperatura, teor BSW, razão gás líquido, né? Já levar isso tudo em consideração para você dimensionar corretamente sua junta telescópica, tá? De novo, é um equipamento para trazer flexibilidade, ele não é para trazer problema, tá? Ele vai trazer problema se ele for mal dimensionado, tá bom? Então aqui, isso tudo que eu falei para vocês, de certa forma, já está compilado aqui, mas tem algumas coisas que eu gostaria de destacar, não é? Então, por exemplo, usado para absorver elongação e encurtamento da coluna de produção, devido às variações térmicas de pressão. Então, o que, que acontece? Uma coisa é o poço estático, quando ele não está produzindo. Outra coisa é quando ele está produzindo. A partir do momento que o poço ele entra em produção, ele vai gerar calor. Esse calor vai promover expansão na coluna, tá? Então o aço ele tem uma tendência à elongação, tá? Ah, mas quanto que é isso? Vai depender da profundidade do poço e da quantidade de tubos que a gente tem. Normalmente fica alguma coisa na escala de 1 metro, 1,5 metro para poços aí cerca de 1.000 metros a cada 1.000 metros de profundidade, tá? Esse daí é o comum encontrar. Então ela tem essa funcionalidade, esse objetivo, né? Não somente aquele que eu falei de permitir essa flexibilidade operacional, mas ela uma das principais funções é justamente absorver a elongação e o encurtamento da coluna de produção devido às variações térmicas ou de pressão interna, tá? Então é um equipamento importante. Tá? Ele traz uma segurança operacional também muito grande para toda a completação do poço. Tá? Daqui a gente já falou, né, que são 2 partes, a camisa externa e o mandril. Camisa composta por 2 conjuntos, o J-slot, né, ou J-slot, que são justamente isso daqui. Tá? Como eu falei para vocês, vai depender a sapata guia, né, ou J-slot. Vai depender de alguns fatores que eu já citei. Tem a parte polida, né? A parte polida é a parte lisa, né? Então é a parte aqui que ele não vai ter, é só encaixe, né? Só vai conduzir. Aqui que é a parte ranhurada, não é? Onde a gente tem os perfis de encaixe. O assentamento aqui ela vai permitir a instalação de uma estante valve, né? Que a gente já viu a função, mas é sempre bom lembrar que é evitar que o poço beba, ou seja, evitar o fluxo de produção de cima para baixo, só permite o de baixo para cima. No travamento, tá, é isso aqui, ó, para a retirada da cauda, não é? Que é uma outra funcionalidade dela. Então aqui também falando mais alguns aspectos, destacando sempre essa questão do movimento da elongação e da contração, que vai ser sempre em função da produção, que vai ter o fluido que está aqui no reservatório, né? Aqui no caso está aquele reservatório que a gente tinha comentado lá atrás, que é um reservatório duplo, né? Aqui por várias questões, talvez seja interessante, ao invés de fazer um novo poço, fazer o prolongamento de um poço já pré-existente. Aqui eu coloco uma stand valve, né? Ou seja, não permite o fluxo nesse sentido, só vai permitir o fluxo ascendente, tá? Então isso daí já é uma ferramenta de controle bastante interessante, que é a Slide Sleeve. Eu não lembro se eu comentei ou se eu vou comentar nessa aula, tá? Mas cronologicamente eu acho que eu ainda não comentei. Tem aqui os canhoneados, daí a gente já viu, e a zona empacotada, né? O reservatório A e o reservatório B. Lembrando que não necessariamente eles vão estar tão próximos, tá? Deixa eu ver se tem mais algum aspecto aqui que eu não falei. Tá, aqui já foi tudo citado, tá? Então aqui, como eu falei para vocês, fica de material de consulta. Ah, ela aqui, realmente eu não citei, não está na cronologia, não é? Mas a Slide Sleeve, ela é justamente esse equipamento aqui,
tá? Para reservatórios empacotados, tá? Então, lembrando que eu tenho a necessidade de 2 packers. Packer a gente já viu algumas possibilidades de packer aí. Então, qual é a vantagem dela? A vantagem dela é justamente essa janela de comunicação anular coluna, tá? Então, aqui, ó, anular coluna. Anular aqui, vocês lembram? Sempre quando a gente fala anular, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é anular entre o quê? Não é? Que uma coisa é esse espaço anular aqui, tá? Entre o revestimento e a coluna de produção. Outra coisa é o espaço anular que a gente vai preencher com cimento, né? Que é o revestimento formação, tá? Então a gente sempre tem que fazer essa distinção. Qual o espaço anular? Então por isso aqui, ó, que está sendo destacado, anular coluna. Então, a slide sleeve ela vai trabalhar em 2 posições, né? Posição aberta ou posição fechada. Algumas mais modernas ela consegue trabalhar com meio termo, né? E fazer o controle da vazão. É interessante, né? Mas essa daqui é uma com mais segurança e continuidade operacional, ou seja, dá menos defeito, tá? Eles são uma das mais confiáveis, ou seja, ou totalmente aberta ou totalmente fechada. Como você não tem o meio termo, ela acaba sendo uma ferramenta mais simples e você evita aí futuras intervenções, tá? Então são operações feitas com arame ou slickline, é muito comum também essa termologia, não é? Eu evito aqui usar, mas não tem jeito. Na indústria do petróleo, como a gente herdou muita coisa da indústria norte-americana, muita termologia em inglês. Então, é aquilo. Ela é para permitir o fluxo de zonas empacotadas, conectando o espaço anular com a coluna, tá? Então, essa é a função da Slide Sleeve. É um equipamento aí, de novo, para trazer solução. A partir do momento que ele começa a trazer algum tipo de transtorno, a gente tem que repensar ele, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente já viu alguns equipamentos aí, mais de meia dúzia de equipamentos, não é? Então a gente tem que se atentar. O que é importante a gente entender? Que a gente está na fase da completação, a perfuração já foi concluída. Lembrem sempre que a completação é o momento onde a gente vai equipar o poço, tá? Para que ele possa produzir de forma segura e controlada, tá? Então sempre lembrem sempre desses 2 termos, né? De forma segura e controlada. Então aqui ele está falando, né, que após a instalação da cauda de produção, a coluna de trabalho é retirada para que se desça em seguida a parte superior da coluna de produção, composta de tubos de produção e, dependendo da necessidade, sistema de elevação artificial. E a camisa do TSR, né? Ao final da descida da coluna de produção é realizado com balanceio, na mesma após encaixar a camisa do TSR em seu madril. Até o final do curso, sobe-se a coluna em 1,5 m e 2, né? Efetua-se uma marcação no tubo da superfície da coluna para servir de referência de futura no balanceio. Então imagina, já desci, a gente já passou por todas essas etapas da completação, aí eu vou descer aquela camisa aqui do TSR, não é? Então o mandril já está instalado lá na cauda de produção. Eu desço, tá? Desço até o final, até ela acoplar completamente, né? Eu não tenho mais para onde descer, ou seja, eu consigo apoiar a minha coluna na cauda de produção. Feito isso, chegou no fim, você vai e levanta 1,5 m, 2 metros, como está sendo citado ali, tá? Antes de começar a produção, porque depois que começar a produção, você já subiu 1,5 m e 2 metros, quando ela começar a esquentar a coluna, ela vai expandir. Essa expansão, ela vai expandir e vai bater lá no final. A gente não pode encaixar ela permanente e deixar uma estrutura sem um estado, um espaço de alongamento, tá? Então, por isso que a gente desce até o fim, levanta 1,5 m, 2, tá? Aí sim começa a produção. É isso que está sendo dito aqui. Então, com essa folga, ela vai absorver o esticamento da coluna devido ao seu aquecimento durante a fase de produção, isso tudo que eu falei aqui, tá? Existem diversas opções de tubo de produção que a gente vai ver a seguir. Já a elevação também, isso daqui eu não me aprofundo muito, porque é matéria do 3º ano, a gente vai ver isso daí no detalhe, não tem porquê a gente ficar tanto tempo aqui explicando. Mas é basicamente que cada tipo de elevação artificial ele vai demandar uma completação diferente, tá? É importante a gente já entender aqui que
a depender das características do poço, do reservatório e do fluido. Tem alguns métodos que são mais adequados do que outros, tá? Então, por mais que no início não se use uma intervenção, e é natural que não se use, tá? Porque você espera aí que a pressão do reservatório ela tenha uma pressão satisfatória e você quer o poço surgente, tá? Lembrando que o poço surgente é aquele poço, né, aquele reservatório que tem pressão suficiente para vencer todas as perdas de carga impostas pelo sistema, né? E fazer com que o óleo e o gás cheguem na superfície sem o auxílio de bomba. Mas a gente já tem que prever, tá? De acordo com essas condições do reservatório e do poço, já falar, ó, daqui determinado tempo, né? Ou cerca de determinado tempo, vai ter que fazer uma intervenção artificial, instalar algum método de elevação, mas temos algumas limitações. Só dando um exemplo, né? Por exemplo, em terra é comum a gente usar o bombeio mecânico, né? O cavalo de pau, né? Como é conhecido, que é o pump jack. Que ele faz esse movimento aqui, né? Ele vai por sucção, só que ele tem limitações, ele não pode ser para poços muito profundos, com produtividade de gás, né? Agora, quando você vai para o mar, é muito comum usar a BSS, né, que é o bombeio centrífugo submerso, ou o gas lift, que é a injeção de gás pelo espaço anular para o interior da coluna, tá? Então, só pela localização, né, onshore ou offshore, aí você já consegue separar algumas possibilidades de métodos, tá? Mas é sempre bom já deixar previsto o que pode ser o método mais adequado futuramente para aquele campo. Então, falando agora de alguns tipos usuais de coluna de produção e de conexões, tá bom? Então, aqui, ó, como vocês podem ver, vocês lembram lá do localizador de luvas, quando a gente estava fazendo a avaliação da cimentação primária? Então, quando que é o CCL, né, o Case Color Locator. Então, esse localizador de luvas, ele vai justamente identificar esse camarada aqui, né? Isso que faz a conexão dos tubos, tá? Então, essas conexões dos tubos, ela é uma parte crítica porque é sempre uma parte sensível, é uma parte da extensão da coluna de produção sempre susceptíveis a falhas, susceptíveis a rachaduras, tá? Então, ela tem que ser muito bem limpa, por exemplo, ela graxa também, são formas da gente minimizar e preservar, né, a vida útil dessas seções rosqueadas. Mas o que acontece? O tipo de conexão EU são as mais utilizadas, que eles são utilizados em poços de óleo. Tá? O tubo TDS, ela tem uma metalurgia diferente, é utilizado para poços de gás ou poços de óleo com gás, não é? Então imagina, uma coisa é ter um reservatório somente de gás, que também acontece, né? É comum a gente encontrar, principalmente antes de encontrar reservatórios de óleo, tá? Mas ainda mais comum é a gente pegar um reservatório misto, tá? Onde a gente vai ter aí um pouco de produção de gás e óleo, e não somente metano, etano, propano e butano, né, que são os hidrocarbonetos. Mas a gente vai ter também produção de H2S e CO2, que são aí os contaminantes que vêm junto com o petróleo. Então reparem, olha o tamanho, né, como muda. Então aqui nós temos duas colunas de produção, pode ser as colunas convencionais, não é? Algo que se assemelha ao drill pipe, né? Aqui não seria o drill pipe porque a gente não está perfurando, mas seria uma tubulação com uma espessura e comprimento bem parecido. Repare que a conexão aqui é diferente, tá? Você vê que a tubulação EU ela é bem simples. Você vê que a profundidade da rosca não é tão acentuada e o comprimento dessa luva, não é? Aqui não é tão grande. Aqui eu tenho uma extensão de luva maior e uma profundidade do rosqueamento também maior, justamente para ter uma maior capacidade de vedação e evitar vazamento de gás na conexão, tá bom? Como eu falei, conexão é sempre um espaço crítico e você tem que dimensionar de acordo com os testes de produção que foram realizados
lá pela TFR. Lembra daquele gráfico que a gente viu? Primeiro fluxo, segundo fluxo. Aquele momento ali também serve para você coletar amostras e ver, de acordo com a qualidade do fluido, qual é o rosqueamento mais adequado, tá bom? Então, esse daqui é um ponto de destaque do nosso conteúdo. Deixa eu ver aqui até. Tá, ele não se aprofunda, então eu vou falar aqui de forma rasa, né, daqueles métodos de elevação artificiais que podem ser utilizados futuramente. Então, aqui, eu gosto bastante de falar desse método, que é o gas lift, porque ele é um método que ele não precisa de uma bomba lá embaixo, tá? Então, lá embaixo do poço. Então, por si só, ele já é muito mais fácil, tá? Porque ele faz uso da própria produção do gás, né? Imagina, então está subindo água, óleo e gás. Chega lá no topo, por exemplo, se tiver no mar, é um navio FPSO, você vai fazer o processamento primário dos fluidos, vai separar a água, óleo do gás, depois você vai tratar um pouco eles e você vai e reinjeta esse gás. Reinjeta o gás pelo espaço anular, ele vai entrar através dessas VGLs, que são as válvulas de gas lift, né? São as válvulas de orifício aqui, que estão conectadas no mandril de gas lift e vão entrar aqui, né? Então imagina, esse daqui sendo a parede de revestimento, o gás vindo lá da superfície, ele vai entrar aqui, olha. Na verdade, ele vai entrar aqui, nesse orifício de comunicação aqui. Ele vai pressurizar uma mola calibrada que está aqui dentro, vai abrir, tá? Essa pressão, esse ΔP, essa variação de pressão vai abrir, esse gás vai entrar na coluna, vai gaseificar aqui, tá? Então, ao gaseificar, vocês lembram a fórmula de densidade, né? Densidade é igual a massa sobre volume, não é? Então, a massa do fluido não vai se alterar, mas o volume vai. Então, lembrando que o volume é inversamente proporcional à densidade. Então, a partir do momento que eu estou gaseificando o interior da minha coluna, que está totalmente preenchido com fluido, eu estou aumentando o volume e o volume é inversamente proporcional à densidade. Vou diminuir a densidade. Densidade é uma outra variável do cálculo da minha pressão hidrostática. Não é? Lembra? Pressão hidrostática é igual a 0,17, que é o fator de conversão, vezes a densidade, vezes a altura, profundidade. Então imagina, a altura não tem como eu mudar. Perfurou, pronto, está posto. É estático. Tá? A massa também não tem como eu mudar. É inerente à qualidade do fluido que está sendo produzido. Então o que eu posso atacar? Posso atacar o volume. Como? Injetando gás. Tá? Então esse gás aqui normalmente é o metano ou etano, que justamente por eles serem ainda mais leve, não é, do que outros gases. Então, quanto menor a cadeia de hidrocarbonetos, mais interessante, porque a ideia é justamente diminuir a densidade, né? Então, não faz sentido eu injetar cadeias de hidrocarboneto de gases muito extensas aqui. Então, falando, né, de uma forma bem generalista, isso daqui a gente vai se aprofundar no terceiro ano. É assim que funciona o gas lift, tá? Ele depende dessa válvula, tá? Essa válvula aqui, ó, tá vendo? Todo esse componente aqui, ele fica aqui, tá? Ele fica acoplado aqui, tá? Aqui ela tá num zoom, né? Aí aqui tá mostrando dois tipos de válvula, né? A válvula de orifício, a válvula calibrada. Daqui não convém a gente falar agora. Ela fica acoplada. E o que é um MGL, mandril de gas lift? Ele é simplesmente uma tubulação, ao invés dela ser reta aqui, tá vendo? Ela tem essas barrigas, né, esses bolsões, para conectar a válvula de orifício, para que essa válvula não fique aqui no meio do caminho. Imagina, se ele não tivesse bolsão, essa válvula de gas lift, né, que pode ser calibrada de orifício, ia ter que ficar aqui dentro. E ela ia consumir espaço aqui dentro e ela ia acabar funcionando como um obstáculo ao fluxo, tá? Isso não é interessante porque, imagina, se eu estou colocando ali o gas lift é porque o meu reservatório ele já está depletado, né? Ou seja, ele já está perdendo energia. Então ele já não está sendo economicamente atrativo, já não está chegando numa pressão interessante na superfície. Então se eu coloco a válvula de gas lift no interior de uma coluna, né,
e ela vai acabar funcionando aqui como obstáculo, tá vendo? Então esse fluido vai ter que se readequar, lembrando que eu estou na vertical. Então não é uma coisa tão simples. Então o que é mais conveniente fazer na perspectiva da mecânica de fluidos é eu fazer um bolsão, acoplar ela aqui à parte e permitir a livre passagem de fluido pelo interior da minha coluna de produção. Então aqui está falando aqui alguns detalhes, deixa eu ver se tem algum aspecto a mais que eu possa destacar. Então, a descida, coluna do poço, tubos, mandrilhos, calibrados, tá? Essa calibração já falei. E aqui ele faz justamente esse link, né, com o ATSR, né, a importância. Então, a segunda possibilidade de elevação artificial, muito comum no ambiente offshore, tá? Que é a BCS, o bombeio centrífugo submerso. O bombeio centrífugo submerso ele é muito parecido com o princípio da bomba d'água, né, de casa. Para quem tem cisterna em casa aí, o princípio é o mesmo, né? Nós temos o impulsor e o impelidor. Daí a gente também vai ver no terceiro ano com mais detalhes, tá? Então a bomba que fornece energia, ela está aqui, tá? Então isso daqui que está fornecendo energia ao fluido. O motor ele está aqui embaixo. Esse motor ele faz girar o eixo. Tá? Então a função dele é um cabo elétrico que é descido, que não está sendo mostrado aqui, mas ele é cintado, né? Ele fica bem rente aqui, um cabo elétrico desce, chega no motor. Esse motor faz girar um eixo, tá? Esse eixo aqui vai passando aqui pelo interior, tá? E aqui esse eixo faz uma série de impulsores girar e fornecer energia cinética ao fluido, tá? É aqui que acontece. A admissão do fluido acontece nessa altura, que é o intake, tá? E o selo e o protetor é justamente devido à expansão dos fluidos, que esse motor ele trabalha imerso no fluido, não é? Fluido lubrificante, isolante térmico, ele tem várias funções esse fluido. Então ele expande, tá? Então essa expansão dos fluidos devido à temperatura e pressão de trabalho que vai se alterar aqui, e essa parte é para isso, tá? Então aqui faz o eixo girar, aqui é uma questão de compensação, de expansão e compressão dos fluidos devido à variação de pressão e temperatura. Aqui é por onde o fluido que está saindo do óleo, né? Ele vai ser admitido, ele vai entrar na bomba, é aqui que o fluido vai receber energia e vai subir, tá? Até a superfície. Então a BCS ela é muito bem estruturada, ela tem uma literatura muito vasta, ela tem uma experiência, né, na indústria muito grande para tudo que é tipo de reservatório. Ela não é muito adequada, ela até trabalha bem com uma certa quantidade de gás, tá? Ela tolera, né? Tanto que essa bomba aqui ela é tão simples que ela não tem nem o separador. Deixa eu ver aqui se nessa ilustração tem, não tem. Então, é uma outra peça que pode ser inserida nela, que é justamente o separador de gás. Então, antes dela entrar aqui na parte da bomba centrífuga. Então, separa o gás produz pelo espaço anular, ela tolera uma certa produtividade de gás, mas não é ideal, tá? Senão ela pode cavitar e você tem um problema aí dela de superaquecimento, ela pode vir a queimar. Quando você tem muita produção de gás, não tem jeito, é gás lift, tá? Então você tá no mar ou até mesmo em terra, você tem muita produção de gás, é o gás lift que vai utilizar e vai necessitar aqui da VGL e do MGL. A BCS, quando você já não tem, você tem pouco gás ou nenhum, você está no mar, normalmente você prefere ela, até porque ela tolera bem também postos direcionais, ela tem uma boa aceitação a ganho de inclinação, tá? Então aqui alguns aspectos que a gente poderia antecipar. Então, dando continuidade, a gente vai falar de um outro equipamento que é importante, que é a DHSV, que é Downhole Safety Valve, ou traduzindo, válvula de segurança de subsuperfície, tá? Que é essa daqui, ó. Válvula de segurança de subsuperfície. Downhole, fundo do poço, né? Safety, segurança, e valve, válvula. Então, válvula de segurança de subsuperfície. Normalmente o pessoal não fala esse nome todo, fala sigla DHSV, mas o pessoal já sabe do que se trata, tá? Então,
esse equipamento de segurança de subsuperfície, ele está ali justamente para a gente não ter que acionar o BOP, tá? E não ter o BOP como único exclusivo equipamento de segurança aí que vai ser acionado em caso de um blowout, tá? Ou caso aconteça algum kick muito intenso. Então a coluna é então apenas parcialmente retirada até a posição de instalação, que será descida e montada a coluna de produção. Tá, o suspensor de coluna é posicionado. Tá, aqui está falando sempre levando em consideração a expansão operacional, mas a DHSV, acho que não está sendo dito aqui, mas ela é instalada 30 metros abaixo da cabeça do poço, tá? Então você coloca ela ali, então é um equipamento que vai passar pelo suspensor de coluna, o tube hanger, a gente vai ver lá, um pouco mais à frente também. E ela já funciona como uma alternativa de segurança do poço. E aqui está mostrando como que ela ficaria, né, ilustrada aí. Então, aqui, está sendo dito aqui, né, de 10 a 30 metros. Tá? Fundo do poço, vai depender aí da cultura de segurança da empresa, né? Que é aquilo, quanto mais profundo você coloca, você tem vantagens e desvantagens, né? A vantagem é que você vai conseguir evitar problemas, se antecipar a eles, né? Já que ele está um pouco mais aprofundado. Mas uma desvantagem seria que ela fica muito sensível ao kick, né? Então, às vezes, não tinha necessidade dela ser acionada, ela acaba acionando por segurança. Aí você tem uma descontinuidade operacional, você para de produzir, se parou de produzir, parou de ganhar, né? Então, vai depender muito da política da empresa, mas fica nesse range, tá? O mínimo de 10 de profundidade abaixo da cabeça do poço e no máximo 30. Então, é o que eu já falei, servir como barreira de segurança para evitar erupções, faras de equipamento, né? Caso alguns equipamentos de superfície que estão fora do poço falhem. Ficou posicionado, tá? Entre segurança, fica sempre lá. A posição fechada, acho que tem alguns desenhos técnicos aqui mais à frente. Ah, tá. Tem um aqui, ele fala também que pode ser descida enroscada na coluna, né? Montada na coluna, ou insertáveis, ou inseridas na coluna. Via operação com arame, que é o wireline, que é retirável, né? Acho que eu tenho aqui dois exemplos da enroscável e da insertável. Tem. Então, ainda falando da DHSV, ela pode ser enroscável, tá? Ela é montada, ela faz parte da coluna de produção, tá? Então, aqui, vantagem, maior continuidade operacional e devido a menor resistência ao fluxo, né? Você não cria obstáculo ao fluxo. Então, o óleo ele passa aqui, ele tem uma área maior, tá? Então, se ele tem uma área maior, eu vou ter uma facilidade no escoamento da produção. Agora, com a DHSV insertável, tá? Esse tipo de modelo ele vai ser utilizado justamente para poços que tá dando sempre problema. Produzindo muita areia, eu tenho que fazer intervenção, trocar as minhas borrachas de vedação. Então, se eu tenho uma descontinuidade operacional, não tem jeito. Vira e mexe, eu vou ter que fazer intervenções no meu poço, muitas das vezes preventiva, né? Preferencialmente manutenções preventivas, mas você tem um desgaste natural. Aí o que você faz? Você coloca não igual aqui, ó. Aqui você tem um tubo A que foi enroscado numa DHSV e o tubo B, tá? Tubo B aqui. Então, o DHSV aqui no meio, tubo A e o tubo B. Já que não, o tubo já foi instalado, você bota a DHSV por dentro dele, tá? Ela não fica enroscada na extremidade do tubo. Então, você tem algumas facilidades, mas aqui ela acaba reduzindo o diâmetro, tá? Então, ela funciona como um obstáculo ao fluxo de fluidos. Então, vocês lembram lá as diversas perdas de cargas impostas pelo sistema, não é? E sempre quando eu vou colocando obstáculos, restrições, né, ao longo disso daí, eu vou perdendo carga, eu vou perdendo energia, tá? Então, na perspectiva da mecânica de fluidos, isso não é tão interessante, tá?
E isso você vai depletando o reservatório de forma prematura. Tá? O que é depletar? De novo, é o reservatório perder energia. Né? Então ele perde energia, você vai ter que fazer uma suplementação energética artificial ainda mais cedo. E isso envolve custo. Né? Lembrando, no fim das contas, é sempre fator econômico. Tá? Então eu não quero gastar de forma prematura com a elevação artificial. Eu quero prolongar a surgência pelo maior período de tempo possível. Então aqui está mostrando como ela funciona, né? A válvula flapper, né? A válvula flapper é assim, né? Ela trabalha fechada assim e aberta assim, tá? Então essa é a válvula flapper, como ela vai funcionar. Então é um mecanismo de autoequalização, ela já é programada para trabalhar em determinados tipos de pressão. Então é assim que ela funciona. Aqui deixa eu ver se tem uma imagem dela aberta, não tem. Mas imagina, quando você tem uma pressão de fluxo aqui que empurra, que mantém ela aberta, tá? Então você tem o fluido subindo. A partir do momento que essa pressão se altera muito, ela vai e fecha, ela tampona, né? Então imagina ela trabalhando aqui, né? E aqui ela permite o fluido passar, né? Então vai subindo. Então a partir do momento que eu tive um diferencial de pressão aqui que representa risco, ela vai e veda. Ela veda aqui e não permite, bloqueia o fluido, tá? Não deixa o fluido passar aqui para cima, tá bom? Então essa é a forma de funcionamento de uma DHSV. Como vocês podem ver, é um bloqueio mecânico, né? Então você bloqueia mecanicamente, fisicamente, é uma barreira que você coloca ali e pronto. Você faz esse mecanismo de segurança funcionar. Então, quando a HCV é instalada após a instalação da árvore de Natal, inicia-se a operação de colocação do poço em produção, genericamente chamada de indução de surgência. Né? Então, a gente vai ver alguns aspectos aqui, né? Então, são esses três cenários possíveis. Né? Imagina, então, a gente só está avançando. Cada vez mais a gente está chegando perto de uma condição ideal de completação, que é o quê? Controlado e seguro. Tá? Então a gente já colocou uma série de equipamentos, a gente cada vez mais tendo controle. Estão reparando que cada um daqueles equipamentos, cada vez mais a gente tem controle sobre o poço, controle de intervenções futuras, a gente já está se antecipando a futuras intervenções do poço. Tá? Então aquela minha coluna de trabalho, ela pode estar com a stand valve, a check valve, share out, slide sleeve, diferentes tipos de packer. Você já pode estar com uma coluna com mandril de gas lift instalado, mas você não vai começar a utilizar ele agora. Isso vai depender da cultura da empresa também. Não existe uma fórmula certa, tá? Cada poço demanda um projeto diferente, mesmo que nós estejamos no mesmo reservatório. Lembra que eu falei para vocês que normalmente aí são cerca de 20, quase 30 poços no mesmo campo, tá? Uma mesma plataforma operando entre produtores e injetores. E cada poço tem uma necessidade diferente, tá? Porque a qualidade do óleo, do grau API, a quantidade de gás, ela vai variar até mesmo dentro do mesmo reservatório, principalmente quando a gente está falando de mega campos, tá? Então, quando a gente está falando de pré-sal, a gente está falando de campos gigantes. Então, a gente vai ter demandas diferentes, tá? Então, aqui para um poço terrestre, como vocês podem ver, o poço aqui já está em contato direto, tá? É um poço marítimo com completação seca, né? Então, o que o cara fez? Ele usou a mesma árvore de Natal que ele usaria em terra, tá? Por isso, completação seca, tá? Aqui também seria uma completação seca, só que como poço terrestre seria redundante falar, né? Poço terrestre com completação seca. Pressupõe que ele já vai estar usando uma completação seca, né? Que é o que é essa árvore de Natal. Aqui ele faz um tieback, ele faz o prolongamento. Isso daqui é comum em rio, por exemplo, quando você tem uma profundidade, uma lâmina d'água aí não tão profunda, de 30, 50 metros, mais vale você colocar um tieback, um prolongamento da cabeça do poço, do que uma árvore de Natal molhada. A árvore de Natal molhada é cara, gente. Tem que mandar fazer. Tá? Então você vai ficar meses esperando uma empresa fazer uma árvore de Natal dessa. Dificilmente você consegue reaproveitar. Tem algumas empresas aí que se esforçam nisso, faz uma base. Daí a gente vai ver alguns equipamentos. É possível? É possível.
mas dependendo da demanda, da necessidade, a grande maioria você tem que encomendar projetos exclusivos para aquela aplicação. Tá. Então aqui a gente está falando. Olha lá, instalada, tá. Então aqui processo de indução, né? Então beleza. Coloquei todos esses equipamentos, tá? Já ali no meu post, já está tudo instalado. Agora o cara vira e fala, ó, tudo ok, então o que a gente pode fazer? Vamos dar início à produção, né? Então o que você espera? Você imagina, olha aqui, a cauda de produção, lembra? Cauda de produção, aqui nós temos o Packer, tá? O Packer aqui representado. Aqui nós temos uma stand valve, aqui a gente tem um nipple F, aqui a gente tem a camisa do TSR, tá? Aqui a gente tem o mandril do TSR, né? Que seria representado aqui. Aqui, essa distânciazinha, vamos imaginar aqui que ele já está a 1,5 m de distância. Aqui a gente tem uma downhole safety valve instalada. Vamos supor que a gente poderia já ter um mandril de gas lift colocado aqui, tá? A gente pode ter aqui ao longo slide sleeve, enfim, vários outros equipamentos aí que a gente já viu. Mas como o fluido de completação ele está ali, né? Ele está numa condição overbalanceada, né? Overbalance, aquele termo que eu já falei para vocês. O que isso significa? Significa que a pressão no interior da coluna é maior, a pressão hidrostática é maior do que a pressão do reservatório. Então ele está estático, não está em fluxo, tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estimular. Eu tenho que dar partida no meu poço, tá? Esse termo é muito usado, né? Dar partida no poço. Então, eu posso fazer de duas formas isso para um reservatório que você sabe que ele tem uma pressão interessante. Ele está ali em estado de equilíbrio, então eu posso startar ele, né? Dar partida no meu poço de duas formas. Primeiro, para pistoneio. Pistoneio, você desce um copo de pistoneio, você tem um gancho aqui lá da sonda, tá? Os caras lá na mesa rotativa, tá? Com esse gancho. Com esse guincho, né, com esse cabo aí, e com um copo de pistoneio. Então você vai succionando, fazendo o delta P e pronto, ele vai. Então isso é muito comum em terra, você fazer isso é mais simples. No mar, normalmente você desce um flex tubo, tá? Como o próprio nome diz, é um tubo flexível, tá? É uma mangueira que ela não é tão flexível nem tão rígida, ela tem uma certa maleabilidade. Você desce e injeta nitrogênio, tá? Você injeta nitrogênio aqui e o nitrogênio ele acaba sendo muito bom para você dar partida de forma rápida, tá? Então aqui você reduz a densidade, né? Você vai reduzir a pressão hidrostática e você dá partida. Então no mar é muito comum você startar o poço com operações de flex tubo e aqui com operações de waterline, né? Que é operações a cabo, tá bom? Com copo de pistoneio em terra. Então aí são duas formas de dar partida no poço se o poço for surgente, tá bom? Agora, se o poço não for surgente, ou seja, se o reservatório ele já tem uma pressão, né? Uma pressão bem baixa, então não tem jeito. Logo de cara já vou ter que usar algum outro método. Como eu falei para vocês, se produz muito gás, normalmente é o gas lift. Então o que o cara vai fazendo nesse primeiro momento? São no mínimo 3, tá? Repare que aqui eu já tenho mandril. Mandril de gas lift é esse tubo com bolsões. Válvula de gas lift é essa válvula dosadora, essa válvula controladora, né? Que vai permitir a entrada de gás aqui do espaço anular, que está sendo injetado pelo espaço anular pela árvore de Natal. Ela vai gaseificar essa primeira aqui. O que está acontecendo com a pressão aqui dentro? Está diminuindo. Continuo injetando gás pelo espaço anular. Cheguei na segunda válvula de gas lift, tá? Fecha a primeira, tá? Então a primeira fecha, continua alimentando minha coluna de produção apenas pela segunda válvula de gas lift. E no fim, chego aqui pela válvula operadora, tá? Então eu vou operar sempre por aquela mais próxima à zona empacotada, né? Sempre mais próxima à cauda de produção, e as superiores eu fecho, até porque o gás já vai estar passando por aqui, né? Então não tem necessidade. Eu preciso delas só para me ajudar a despressurizar e facilitar
a entrada e a injeção de gás aqui do espaço anular e fazer essa conexão, né, do gás do anular para o interior da coluna, tá? Então elas são necessárias sim para fazer a descompressão, tá? E como vocês podem ver, esse movimento em U é que faz acontecer a produção de óleo pelo método de gas lift, né? Lift, elevação, gás. Aqui está gas, né? Sem acento. Se for para o bombeio centrífugo submerso, o desenho do poço vai ser parecido com esse daqui, tá? Então, como vocês podem ver, aqui está a cauda de produção, tá? Packer. Aqui está a stand valve. Aqui eu tenho um packer duplo, tá? Houve esse interesse aqui. Aqui tem a DHSV. Aqui eu tenho uma bomba de centrífuga submersa, tá? Então, aqui, na verdade, ele está mostrando que seria o contexto de testagem, né? Para ver se ela vai estar funcionando corretamente. Mas só para vocês verem como a esquemática da completação ela vai mudar a depender do método de elevação artificial, né? Então, uma coisa ela com um bombeio centrífugo submerso, que aqui ela até coloca, né? Vai ser um desenho parecido com bombeio mecânico e bombeio por cavidades progressivas, não é idêntico, mas é parecido. Mas como está em contexto de Brasil, aqui essa apresentação está dando mais ênfase aos métodos que normalmente é utilizados offshore mesmo. Então, ou gas lift ou poço surgente, tá? Então, esses são os desenhos, né? As configurações, né? As opções que a gente tem. O poço surgente, que é aí o melhor dos dois mundos, né? E quando ele não é surgente, aí você vai ver, produz muito gás? Gas lift, né? Não produz muito gás, você tem a opção do BCS.